Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, né? É, Essa aqui vai ser a aula 01, né, desse conjunto de videoaulas aqui do curso de Análise de Sistemas Dinâmicos 1, né? É, Só para relembrar, né, talvez quem esteja assistindo esse vídeo via plataforma aí de vídeos na internet, é, tem um outro conjunto de vídeos, são 3 vídeos, né, em 3 partes, da aula 0, né, que é uma apresentação mais geral desse curso. Quem está começando aqui pela aula 1, né, essa aula 0 anterior, ela não é estritamente necessária, tá? Mas é interessante assistir para ter um panorama geral aí da disciplina, né, que a gente está começando de fato hoje, né? Então, a aula 1 tem esse título, né, de conceituação e modelagem de sistemas dinâmicos, né? Vai ser uma aula mais teórica, mais conceitual, mas acredito que é interessante, ela é bem importante para ter um panorama do vocabulário que a gente vai utilizar aqui na disciplina, né, e esses conceitos que são determinantes aí para fazer modelagem, para analisar sistema dinâmico, né? Então, o conteúdo da disciplina, né, eu vou dar uma breve introdução aqui a essa aula. A gente vai falar de alguns conceitos básicos, depois falar de entrada e saída, que a gente já comentou na aula 0 introdutória aqui do curso. A gente vai falar sobre alguns tipos de problemas que a gente vai encontrar em ASD, em análise de sistemas dinâmicos. A gente vai falar de classificação de modelos, né, classificação mais geral, e vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos, sobre metodologia de modelagem matemática. Então esse aqui é o outline aí da aula de hoje, né? Então, eu começo essa aula 1 aqui com uma pergunta bem básica aí, que com certeza, né, o aluno de engenharia, né, que provavelmente a pessoa que está assistindo aí essa aula, já se deparou, né? Então, está aí na tela, né, como que você define engenharia, né? Pode parecer algo bem básico de se definir, mas não é algo tão simples, né? Tem diversas definições, né? Com certeza quem é estudante de engenharia já viu essa definição em algum lugar, né? Mas tem definições diversas aqui. Eu estou colocando uma definição geral aqui, que está no nosso livro-texto, né, do Felício, que está lá no final, nas referências dessa aula, né? Então, engenharia, né, segundo essa definição que eu peguei, é uma área que busca resolver problemas de forma aproximada, né? Então, esse é o conceito de engenharia que está no nosso livro-texto ali, né? Coloquei aqui também uma definição, tem uma citação desse Randy Pausch, aqui está em inglês, né? Ele fala que engineering isn't about perfect solutions, it's about doing the best you can with limited resources, né? Então, traduzindo, né, engenharia não é sobre encontrar, né, soluções perfeitas, né? É sobre fazer o melhor que você consegue com recursos limitados, né? Então, acho que isso aqui tem um comentário bem interessante assim, em relação a essa definição de engenharia e tem muita relação com a nossa disciplina, né? Encontrar soluções aproximadas, aproveitando, né, os recursos que a gente tem da melhor forma possível, né? Não é sobre conseguir soluções perfeitas, né? É sobre conseguir soluções viáveis e muitas vezes as soluções aproximadas. Vou pegar um exemplo disso, né, que é algo bem banal, assim, que a gente nem pensa a respeito, mas que tem muita relação, né, com essa questão de conseguir soluções aproximadas para um certo problema. Então, vamos imaginar aqui, né, uma barra, um material qualquer, e eu peço para vocês, né, o comprimento dessa barra, né? Imagina que ela tem seção quadrada, retangular ou circular, tanto faz, né? Mas eu quero o comprimento dessa barra aqui, né? Eu passo uma barra para vocês e eu peço para você se virar para achar esse comprimento. Se eu passar um problema desse para você, o que você vai estar fazendo provavelmente? Você vai pegar uma trena, uma régua, um paquímetro talvez, e vai usar esse instrumento de medição para conseguir esse comprimento dessa barra, né? Acho que todo mundo pensou em algo assim quando eu fiz essa pergunta, quando eu fiz essa problemática. O que está implícito, né, quando você faz esse tipo de medição? Você está ignorando toda a complexidade da superfície que você tem, né? Então eu estou fazendo, tem um desenho aqui do nosso livro texto, né,
que eu retirei lá para nossa explicação. Se você analisar com mais cuidado essa superfície toda da barra, ela tem irregularidade, ela tem rugosidade, né, como ele estava fazendo um zoom aqui. Como que a gente fala de comprimento, né, se essa superfície ela é toda irregular? Aonde que eu vou pegar o comprimento? Né? Quando a gente está usando uma régua ou um paquímetro mesmo, você está ignorando toda essa complexidade da superfície que você está medindo o comprimento. No entanto, ela existe. Né? Talvez para a nossa escala isso aí seja irrisório e você pode medir com uma régua, ou com um paquímetro, ou com uma trena de forma simplificada, sem muito problema. Né? Então aqui é um exemplo bem banal, bem clássico aí, de um caso onde a gente tem que recorrer a uma solução aproximada para um problema que pode ser muito mais complexo. Né? Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui é um exemplo de abordagem de engenharia, né, como queira, onde a gente tem essa forma aproximada de resolver um problema. Né? Por que eu estou falando de solução aproximada, de definição de engenharia? Porque nossa disciplina aqui e a metodologia que a gente vai usar para modelagem vai seguir muito esse raciocínio de simplificação. Né? Isso é algo importante de se ter em mente ao longo da disciplina, né? Para entender que os modelos que a gente adota aqui, eles não são perfeitos, né? Eles têm suas limitações. Então, esse tipo de aproximação que a gente está exemplificando aqui é comum no cotidiano, né? Embora às vezes a gente não perceba isso. Então, esse caso da medição do comprimento é um exemplo bem clássico. Né? Se eu pedir o comprimento de uma estrutura, você não vai pensar duas vezes na rugosidade da superfície, nem quão complexa é essa topologia. Né? Você vai pegar um instrumento simples, deixa eu tomar uma água aqui. Você vai pegar um instrumento simples de medição e vai utilizar sem pensar muito a respeito. Né? Mas isso tem uma simplificação inerente aí que está envolvida. Modelos matemáticos, né, também são exemplos de aproximação de engenharia. Né? Então, isso aqui eu tinha mostrado na aula passada. Né? O que é o processo de modelagem? Né? É pegar um sistema real, né, um fenômeno físico, alguma máquina, alguma estrutura que você quer representar parte do comportamento desse sistema. Você usa alguma lei de modelagem, né, algum processo matemático para transformar esse fenômeno físico em equação, e com isso a gente consegue um modelinho. Né? Então, por que o desenho está desse jeito aqui? O sistema real ele tem toda a complexidade dele e a gente encaixota esse modelo, a gente deixa ele retangular, a gente deixa ele quadradinho para ficar mais fácil de tratar. Né? Então, é isso que o processo de modelagem matemática está fazendo essencialmente, extrair um modelo ou vários modelos, né, como são várias caixinhas aqui, de um processo real que é muito mais complexo na realidade. Né? Então, quando a gente faz isso, inerentemente, a gente tem uma simplificação envolvida. A gente vai falar muito disso ao longo da disciplina. Então, quem viu a aula 0 passada, né, vai saber que nessa disciplina a gente vai lidar muito com modelos matemáticos. Né? Então, a gente vai passar aí um semestre inteiro lidando com modelagem e lidando com análise de resposta desses modelos. Mas, afinal, né, por que a gente precisa desses modelos matemáticos? Né? Você pode estar se perguntando por que eu preciso de equação diferencial, por que eu preciso de modelo para representar esses sistemas reais que a gente está falando. Né? Então, a resposta, né, no âmbito da engenharia primeiro de tudo, né, você até pode, né, desenvolver produtos com base em tentativa e erro. Né? Então você concebe uma máquina, uma estrutura ali e testa ela, vê se ela está ok, vê se ela está atendendo os requisitos e lança ela no mercado, tenta vender. Qual que é o problema disso? Fazer isso por tentativa e erro ou recorrer à experiência de alguém, por exemplo, é algo muito inseguro. Por quê? Você não sabe de fato como que aquele sistema vai se comportar. Né? Então, desenvolver um produto por tentativa e erro é inaceitável. Vai ser muito caro e vai demandar muita mão de obra, muito material para ser gasto, né, de uma forma até irresponsável, vamos falar assim. Né? Então,
tentativa e erro é algo, de modo geral, inaceitável. O que a gente pode fazer para melhorar isso e para minimizar custo? Né? Usar exatamente modelos matemáticos para prever o comportamento do seu produto, do seu processo que você vai tentar adotar. Então, o que são esses modelos? Né? São simplificações do comportamento real e eles sintetizam parte do comportamento mais relevante do sistema. Então, como eles representam parte desse comportamento, a gente pode utilizar esses modelos para prever o comportamento futuro de um sistema que você está transformando em produto, por exemplo. E sem ter que construir, né, uma infinidade de protótipos para chegar na conclusão que aquilo ali não funciona, por exemplo. Né? Então, o modelo matemático ele ajuda muito nisso, né? Basicamente a salvar dinheiro e prever o comportamento e também, né, aumentando a segurança de um produto que você está tentando desenvolver. Né? Então, aqui tem uns exemplos na tela de vocês, né, de processo de modelagem. Né? Então, por exemplo, aqui tem uma estrutura, um sistema elétrico, um circuito aqui, e a gente consegue traduzir esse circuito elétrico em alguns elementos simples, né, resistência, fonte de tensão, capacitor, etc., para ficar mais fácil de tratar esse sisteminha. Né? Então, aqui é um exemplo de modelagem matemática, né? E é algo que a gente vai ver bastante aqui na disciplina também. Aqui uma estrutura mecânica, né? Como se fosse uma barra engastada e a gente está aplicando uma força finela compressiva. Né? Você pode tratar esse sistema de uma forma mais complexa assim, né? Ou então pode simplificar essa barra e transformar ela numa mola simples. Né? Do ponto de vista mecânico, né, se você puder adotar essa simplificação, uma mola linear de Hooke já serve para representar o comportamento integral dessa barra aqui. Né? Então são alguns exemplos aí dessa simplificação que a gente está comentando aqui. Né? Então, a gente vai ver bastante esse tipo de processo aqui ao longo dessa disciplina e a gente vai falar bastante aqui nessa aula ao longo desses slides. Né? Então, alguns conceitos básicos que a gente já começou a falar aí na aula anterior, na aula 0. Né? Conceito de sistema, que é o que a gente vai estar modelando aqui necessariamente. Né? Sistema é uma combinação de componentes que agem juntos para um determinado objetivo. Né? Então, os sistemas que a gente vai estar modelando aqui, em geral, vão ser sistemas físicos, né? Sistemas térmicos, hidráulicos, mecânicos, elétricos, né? E é com essa ótica que a gente vai estar modelando esse tipo de sistema. Nos sistemas, né, a gente comentou na aula 0 também, a gente falou do conceito de entrada. O que é uma entrada? Né? É algum fenômeno, algum sinal ou uma função matemática que vai perturbar, vai excitar esse sistema. Né? Então, isso depende muito, é claro, da natureza do sistema que você está modelando. Né? Essas entradas podem ser forças, corrente elétrica, calor, deslocamento, vazão, né? Uma infinidade de fenômenos físicos que podem estar servindo de entrada no seu sistema. Como resposta a essa entrada, a gente tem o que a gente chama de saída, né? Sinal de saída. Então, saída é a resposta do sistema. Né? Pode ser um deslocamento, uma tensão, uma temperatura, entre outros efeitos que são respostas, são efeitos aí das entradas que você está aplicando. Né? A gente falou também na aula passada, né, de sistema, né, estático e sistema dinâmico. Na nossa disciplina aqui a gente vai estar preocupado muito mais com sistemas de natureza dinâmica. Né? Mas, de forma comparativa, né, eu coloquei também a definição de sistemas estáticos. Né? Então, no sistema estático, né, um exemplo de sistema estático é uma mola ideal de Hooke, por exemplo. A resposta, né, a saída desse sistema estático vai depender apenas de entradas atuais. Né? Então, quem viu a aula passada talvez vai lembrar do violão que eu coloquei de exemplo. Né? Quando você fere a corda do violão, né, aperta ela e solta, ela continua a emitir som alguns segundos logo depois que eu apertei essa corda. Então, a corda do violão não é um sistema estático, porque você aplicou uma entrada, né, você feriu a corda do violão, e alguns segundos depois ela continua respondendo.
Se a corda do violão fosse um sistema estático, o violão só ia emitir som quando você estivesse excitando a corda, você estivesse fazendo um esforço em cima da corda. Então, isso é a definição de sistema estático. Né? Não é, de novo, né? Não é um tipo de sistema que a gente vai modelar muito aqui, mas a gente vai usar, em alguns casos, essa simplificação estática para alguns elementos dos nossos sistemas dinâmicos, né? Por questão de simplicidade aí. Sistema dinâmico, por outro lado, né? A saída do sistema vai depender de entradas atuais, né? E entradas passadas. A gente fala que o sistema dinâmico ele tem memória, ele lembra da entrada que você colocou no instante passado ali. Então, voltando ao exemplo do violão, né, depois de um tempo que você aplica a força na corda, você ainda está ouvindo o som dele. Né? Então, é como se o violão lembrasse, né, ele tivesse memória daquela entrada que você colocou um instante de tempo atrás. Né?